Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Método Tríade. Nós iremos dar sequência às nossas aulas de processo penal. Nós já tivemos a nossa primeira aula para falar sobre as noções introdutórias de processo penal. E agora nós vamos avançar para inquérito policial. O tema, eu nem preciso dizer a importância que é, principalmente para você que estuda para a carreira policial. É um tema recorrente em prova, não só na primeira fase, também uma discursiva em uma prova oral. Então, sem dúvida, é o tema em que você vai se aprofundar. É um tema que vem exigindo cada vez mais tanto a teoria como também informativos, jurisprudências. Então aqui, além de trazer a prática para você entender melhor o conteúdo, eu vou trazer também a teoria. Então prestem atenção que hoje é a nossa primeira aula de inquérito policial. Provavelmente eu não vou conseguir esgotar todo o tema desta aula, porque eu quero fazer de forma aprofundada, para que você não erre nunca mais questões envolvendo inquérito policial. Então você, aluno, seja bem-vindo à nossa aula. Você que ainda não é aluno do nosso Método Tríade, você pode acessar não só essas aulas, como todas as aulas que nós temos dentro da nossa plataforma. Basta você acessar aqui embaixo o link e entrar para o nosso time. Então, vamos lá, vamos começar. Inquérito policial, parte 1. Primeiro é importante a gente entender o que é o inquérito policial, esse tema tão importante para a sua prova. Lembra que eu falei na nossa aula passada, noções introdutórias, que o Estado, ele pegou para si o direito de punir. Hoje não existe aquela justiça, aquela vingança privativa, olho por olho, dente por dente, cada um faz a sua justiça. Não. Hoje o Estado, ele pegou para si esse direito de punibilizar aquele que infringe a nossa lei, aquele que, limita ali então a pecar diante da nossa legislação penal. Então, se o sujeito comete um furto, um homicídio, um roubo, um estelionato, que seja, é o Estado que vai investigar, é o Estado que vai fazer todo ocorrer o processo penal, toda aquela investigação, aquele processo, a produção de provas, é o Estado que vai sentenciar aquela pessoa e é o Estado que vai executar aquela pena. E aqui, já trazendo um pequeno pedaço dessa parte que eu falei para vocês, a investigação. Existem diversos meios de investigar uma conduta delituosa. Existem diversos tipos de investigação. E aqui nós vamos falar do inquérito policial, que é uma das maneiras de investigação. Então já é um primeiro ponto que você deve observar. O inquérito policial não é a única maneira de investigar uma determinada conduta criminosa. Existe, por exemplo, uma investigação feita pelo Ministério Público, pela CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, existem outras maneiras. O inquérito policial, ele é exclusivo das polícias civis. Então, nós temos o inquérito militar, que é exclusivo da carreira militar, da polícia militar, e o inquérito policial, ele é exclusivo da polícia civil ou da polícia federal. Polícia Civil, que nós estamos aqui dentro do cargo de delegado de Polícia Civil, e a Polícia Federal, delegado federal. Então, um inquérito policial tem como uma característica o quê? Ser um procedimento administrativo. E quando eu digo que ele é um procedimento administrativo, isso também foi falado na aula anterior, um procedimento ele tem etapas. Etapas que precisam ser cumpridas ou etapas que não são necessariamente obrigatórias. Imagine aí um procedimento administrativo disciplinar, um PAD. Existe um procedimento a ser cumprido. Aqui o inquérito policial é a mesma coisa. E quando eu falo de procedimento administrativo, nós temos que a principal característica que deriva deste procedimento administrativo é o quê?
a ausência de contraditório e ampla defesa via de regra dentro do inquérito policial. Por quê? Procedimento é diferente de processo. Quando eu tenho aqui mero procedimento, eu digo mero porque é para fins didáticos, mero procedimento administrativo, aqui é diferente do processo judicial. Dentro de um processo judicial, eu tenho sim um contraditório, a ampla defesa, a produção de provas, aqui eu tenho debate entre as partes, aqui eu tenho um interrogatório, oitiva de testemunha, oitiva de vítimas, aqui eu tenho uma sentença. Então, aqui dentro do processo, eu tenho todos esses princípios que nós falamos na aula anterior, diferente de um procedimento administrativo que nem tudo precisa ser seguido. Então, primeiro ponto, o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. Inquisitorial. E aí vem também, mais uma vez, eu sempre vou estar interligando com a aula anterior, porque as noções introdutórias, ela é muito importante para o seu estudo. E é um procedimento inquisitivo, como eu já adiantei, porque não tem aqui a ampla defesa, o contraditório. Dentro de um inquérito policial, não há contradição entre as partes. Então, eu não chamo o acusado para contraditar, para exercer a sua ampla defesa diante de um elemento informativo produzido durante o inquérito policial. Exemplo, se eu chamo uma testemunha até a delegacia de polícia, não há a participação do advogado de defesa, do acusado dentro dessa minha oitiva de testemunha. Eu não chamo ambos para poder fazer uma acariação, por exemplo. Não existe isso dentro do inquérito policial. Então, o sistema inquisitivo, há a ausência desses dois elementos, o contraditório e a ampla defesa. Não é porque nós falamos que é inquisitivo que nós adotamos o sistema inquisitorial. Lembra que também isso foi falado? Nós adotamos o sistema acusatório, apesar de que o inquérito policial, ele é inquisitivo. Terceiro elemento, ele é preliminar. Ele é preliminar a quê, Larissa? Ele é preliminar ao processo penal que nós temos, ao nosso processo judicial. Ele é prévio. Então, o inquérito policial tem como objetivo que trazer elementos daquela materialidade e autoria para que o titular da ação penal, seja o Ministério Público, seja a vítima, possa oferecer a denúncia ou a queixa-crime. Então, veja, o objetivo do inquérito policial preliminar prévia ao processo judicial é formar todo esse elemento de autoria e materialidade. É por isso que nós falamos que o inquérito policial ele é prévio, ele é preliminar ao processo. Presidido pelo delegado de polícia. E aqui eu quero que vocês observem um ponto. O inquérito policial, ele é exclusivamente, de fato, se cair na sua prova, exclusivamente sim, exclusivamente presidido pelo delegado de polícia, seja o delegado da Polícia Civil ou o delegado da Polícia Federal. Então, quando nós falamos de inquérito policial, é o delegado que preside aquele inquérito policial. Se nós estamos falando de outros meios de investigação, por exemplo, a investigação feita pelo MP, a investigação feita pela CPI, neste caso não é presidido pelo delegado de polícia, e sim por outros membros. Agora, o inquérito policial, aí sim ele é presidido pelo delegado de polícia, combinado? E mais, qual é o objetivo? Então, eu falei que ele é um procedimento administrativo, eu falei que ele é inquisitorial, eu falei que ele é preliminar e presidido pelo delegado de polícia. Tá, Larissa, então eu faço tudo isso para quê? Qual que é o objetivo deste inquérito policial? O objetivo, gente, nada mais é do que identificar o autor daquela infração penal. E quando eu digo infração penal aqui, eu estou tratando de um crime ou contravenção, tá?
Então, o objetivo é identificar o autor daquela infração e os elementos da sua materialidade e existência. Então, eu quero com o objetivo de achar o autor e aquela materialidade delitiva, a fim de que possibilitar que o titular da ação penal, e aqui se nós falarmos de ação penal pública, é o Ministério Público, através da figura do promotor de justiça, ou se nós estamos falando de uma ação privada, através da própria vítima, quando ela oferece a queixa-crime ou uma denúncia, quando eu falo do Ministério Público. Então, o objetivo nada mais é do que dar elementos de materialidade para que essas pessoas ofereçam a denúncia ou a queixa-crime. Por quê? Assim como não pode existir uma denúncia feita pelo Ministério Público sem qualquer elemento, a mesma ideia é a queixa-crime. Então, deve haver ao menos indícios, né, de autoria e a existência de uma materialidade, ou seja, houve uma infração penal. Agora vamos buscar elementos para buscar essa autoria, certo? Então, esse é o grande objetivo do inquérito policial. Entenderam aí toda a circunstância que envolve? Vamos avançando os principais pontos. Então, um procedimento administrativo dentro do sistema inquisitorial, vícios endoprocessuais. Eu nunca me esqueço, e tanto é que eu coloco aqui sempre para vocês. Quando eu estudava para concurso, caiu uma questão exatamente assim. Logo quando eu estava no início dos meus estudos, caiu assim: o inquérito policial possui... Os vícios endoprocessuais do inquérito policial não contaminam a ação penal. Então, olha só, os vícios endoprocessuais do inquérito policial não contaminam a ação penal. Eu fiquei pensando, meu Deus, ponto, questão do CESP, certo ou errado, né? Fiquei, meu Deus, calma, vamos por partes. O que é vícios endoprocessuais? E aí fui destrinchando. O que são vícios endoprocessuais? São os vício que aconteceu em algum momento ali do procedimento administrativo, que ficam somente dentro do inquérito policial. Exemplo mais claro possível. Vamos pensar eu aqui na figura de delegado de polícia. Eu estou investigando uma determinada conduta criminosa, quando eu percebo que o autor daquela ação é o meu ex-namorado. Eu falei, ixi, agora que o negócio vai ficar bom, né? Se fosse um promotor, se fosse um juiz, se fosse uma outra figura judiciária, de uma carreira, né, jurídica, ele tinha que alegar ali alguma parcialidade neste negócio. Logo, ele não poderia seguir naquele procedimento. Só que os vícios do inquérito policial, por ser um procedimento administrativo, são vícios endoprocessuais, ou seja, só fica dentro do inquérito policial e não tem o condão, não tem o escopo de poder contaminar a ação penal futura. Então, isso é um vício endoprocessual, que tem ali o seu valor probatório relativo. E quando eu digo valor probatório relativo, é porque os elementos informativos produzidos dentro do inquérito policial não têm um valor absoluto, ou seja, aquilo que foi produzido dentro do inquérito policial não pode ser debatido na ação penal. Não, por exatamente ter um vício endoprocessual, que só tem a capacidade ali de estar dentro do inquérito policial, ele tem um valor probatório relativo. E mais, preliminar. E quando eu digo que o inquérito policial preliminar, é porque o inquérito policial ele é dispensável. Eu vou até beber uma água aqui, você respira com essa informação. Quando eu falo que o inquérito policial ele é dispensável, significa que para haver a denúncia do Ministério Público ou para haver a queixa-crime feita pela vítima, não necessariamente eu preciso do inquérito policial.
Se o promotor já tem toda a autoria, já tem a materialidade delitiva, eu não preciso do inquérito policial. É por isso que nós falamos que ele é dispensável. E quando eu estagiei no Ministério Público, isso acontecia muito. Vamos pensar aqui que nós recebemos, trabalhando ali no Ministério Público, nós recebemos uma denúncia anônima. E essa denúncia anônima, vou dar um caso específico, era de desvio de verba pública dentro de uma escola pública. Então, quando nós recebemos essa denúncia anônima, a denúncia ela já estava com todos os elementos, foi assim um documento deste tamanho, provando o desvio de verba pública. Então, veja, quando nós recebemos toda esta documentação, ali eu já tinha a autoria, eu já tinha a materialidade delitiva e, neste caso, o promotor dispensou o inquérito policial, não solicitou sequer a abertura de um inquérito policial. E com base em todos aqueles elementos, ele já ofereceu a denúncia. Então é por isso que nós falamos que o inquérito policial ele é dispensável. Vamos pensar aqui que já houve uma investigação feita pela CPI, e a CPI já tem todos a autoria, a materialidade, oferece tudo aquilo para o MP já oferece a denúncia. Então lembre-se disso, porque o estudante, principalmente aquele que estuda para a carreira policial, ele tem uma dificuldade de aceitar isso, mas como o inquérito policial ele é dispensável, ele não serve então para nada, não. E trazendo aqui um pouco da prática para vocês, 99,9% das denúncias e da queixa-crime são baseado de um inquérito policial, apesar de que ser uma característica da sua dispensabilidade. Mas na prática a gente vê que o inquérito policial ele é totalmente necessário, combinado? Condução exclusiva por delegado de polícia. E quando eu digo delegado de polícia, então quer dizer que o inquérito policial pode ser conduzido por um promotor? Errado. Inquérito policial pode ser conduzido por um juiz? Errado. Inquérito policial ser conduzido por um agente, escrivão? Errado. Somente delegado de polícia conduz o inquérito policial. Pegaram essa ideia preliminar? Então vamos avançando. Passando, entendendo o que é o inquérito policial, nós vamos passar pelas suas principais características. E essas características que têm uma grande recorrência na sua prova. Vamos para a primeira característica. Ele é um procedimento escrito. Isso está previsto lá no artigo 9º do nosso Código de Processo Penal. Olha só o que diz. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e neste caso rubricadas pela autoridade policial. Vamos trazer agora para 2024? Então, todas as peças do inquérito policial serão num só processado, ou seja, ser reduzido a termo. O que é reduzido a termo? Escrito, tá? Hoje não existe mais datilografia, Nós estamos aí já no 2024, hoje é tudo de maneira virtual e neste caso rubricado pela autoridade. Hoje a gente também tem a nossa assinatura eletrônica. Obviamente eu estou falando de uma realidade aqui do Distrito Federal. Tem outros estados que ainda não têm a assinatura eletrônica, que ainda não é feito de maneira virtual, ainda é o papelzão, quando eu entrei na polícia era tudo escrito, tudo tinha que assinar 500 páginas, agora não. A gente tem tudo de maneira virtual que facilita. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção, que é um procedimento escrito. E quando eu falo um procedimento escrito, porque é algo que protege aquele que está sendo investigado e aquilo que também limita o poder de atuação da polícia. Porque nós estamos dentro de um sistema acusatório, lembra que nós falamos na nossa aula anterior? E esse sistema acusatório é baseado com a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, no artigo 93, ela apregou a publicidade dos atos, um procedimento escrito, para que haja uma limitação, para que não haja um abuso de poder. Então, quando você escreve tudo, um procedimento escrito, exige um controle maior, está tudo registrado. Então, hoje, o maior poder que nós temos é o registro. Ah, fulano falou que foi torturado, fulano falou que não recebeu comida, fulano...
Tá anotado? Tá na ocorrência? Tá tudo escrito. Ah, fulano falou não, mas tá aqui, ó, ele recebeu o alimento. Ah, fulano falou que chegou tal hora na delegacia. Não, tá aqui, ó, registrado. Então é um procedimento escrito para que haja um controle maior para o Estado, né? O cidadão ele precisa controlar o Estado, principalmente aquele que investiga, porque aquele que investiga tem um poderio muito grande nas suas mãos. O poder de investigar não é para qualquer um. Então, temos aqui um procedimento escrito. Próxima característica, como eu já falei, é um procedimento dispensável. Então, aqui no nosso artigo 12 e artigo 27 do CPP, fundamenta essa dispensabilidade do inquérito policial. Olha só. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou a outra. Então, veja só, o inquérito policial acompanhar a denúncia, se a gente falar de ação penal pública, ou a queixa, se a gente falar de ação penal privada, sempre que servir de base a essa denúncia ou a queixa. Lendo ao contrário senso, se o inquérito policial for dispensável, não acompanhará a denúncia nem a queixa, ou seja, se tiver outros elementos, outro tipo de investigação, um vai ser juntado ao outro, a denúncia ou a queixa. E o artigo 27, qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do MP, nos casos em que caiba ação penal pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando tempo, lugar e elementos de convicção. Esse artigo 27 também demonstra a característica da dispensabilidade do inquérito policial. Levem isso para a prova de vocês, combinado? Próxima característica, e aqui é uma característica muito importante, que eu já vi cair em várias provas orais, principalmente para delegado de polícia. O inquérito policial, candidato, ele é sigiloso, vide que o nosso artigo 93 da Constituição Federal apregoa que os atos públicos devem ser públicos. Os atos feitos pelo Estado, salvo algumas exceções, devem ser públicos. E aí? Vem o inquérito policial, deve ser público ou sigiloso? O nosso inquérito policial, ele é sigiloso. Apesar de que a regra seja a publicidade dos atos judiciais para haver um controle maior, o inquérito policial é um procedimento administrativo que exige o elemento surpresa. É óbvio, se não houver o elemento surpresa dentro do inquérito policial, ele não tem a mínima razão de ser. Então, o nosso artigo 20 do CPP, ele garante o sigilo das investigações. Então, veja só. A autoridade, ou seja, o delegado de polícia, assegurará no inquérito policial o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, o inquérito policial ele deve ser sigiloso, principalmente quando ainda não há uma elucidação do fato, quando ainda está no meio da investigação. É por isso que a gente esconde até um certo momento, porque esse sigilo ele é quebrado quando ocorre o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, via de regra. O sigilo ele vai até o relatório final, depois ele pode ser exposto, porque lá no processo judicial a regra é a publicidade. Aqui dentro do inquérito policial é necessário o sigilo. Vamos pensar aqui que nós estamos fazendo uma investigação e eu peço para o juiz uma interceptação telefônica, uma busca domiciliar e o sujeito que está sendo investigado, ele fica sabendo de todo o meu passo, todo o passo a passo daquele inquérito policial. É óbvio que vai cair por terra aquela minha investigação. Então aqui nós temos o sigilo do inquérito policial e isso não fere o princípio da publicidade dos atos previstos lá no artigo 93 da Constituição Federal. Aqui nós temos uma clara exceção. E aí vem a súmula vinculante número 14, que ela assim, já caiu em tantas provas que eu nem sei enumerar quantas vezes ela já caiu em prova de concurso.
O que essa súmula vinculante ela fala? Ela fala assim: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. E aí, Larissa, aqui a súmula diz que o advogado ele tem direito a amplo acesso aos elementos de provas colhidos durante a investigação, colhido ao inquérito policial. E como que fica essa questão que você acabou de falar, que o inquérito policial ele é sigiloso? Então vamos lá. Aqui, quando ele fala assim que é direito do defensor, de fato ele tem acesso aos elementos de prova. E aí vem o bizu da questão. Aí vem um ponto muito importante. Aos elementos de provas já documentados. Tá vendo que ele coloca aqui, ó, já documentados em procedimento investigatório. E o que significa isso? Vou colocar aqui na prática. Estou investigando um crime de tráfico de drogas. Estou investigando, começou através de uma denúncia anônima, nós instauramos o VPI, verificação de procedência de informação, constatamos que há de fato uma movimentação estranha dentro daquela residência, começamos uma investigação. E aquela investigação está acontecendo, nós estamos ali fazendo todo um trâmite ali do procedimento que tem que ser feito a investigação. E aí, este inquérito policial tem possíveis autorias, possíveis autores, temos ali a materialidade. Só que chegamos ali ao fim daquela investigação policial, daquele inquérito, e eu faço a solicitação da interceptação telefônica, com todos os seus requisitos. Eu peço para o juiz a interceptação telefônica do telefone de Fumaça, porque Fumaça seria um dos líderes desta organização que pratica o tráfico de drogas. E aí tudo bem, faço aí todo o protocolo, o juiz defere este procedimento. E isso é juntado no inquérito policial. E aí existe um burburinho ali que Fumaça já está sendo investigado, chega na delegacia de polícia o advogado de defesa de Fumaça. E ele chega lá na delegacia e fala: olha, tenho aqui uma procuração, eu sou advogado de Fumaça e eu queria ter acesso a este inquérito policial. Pois bem, lembre-se que aí eu já indiciei Fumaça neste inquérito policial, ele já está indiciado, ele tem de fato acesso aos elementos informativos que já foram colhidos ali durante este inquérito policial. Só que aí eu vou entregar para ele este meu pedido de interceptação telefônica? É óbvio que não, porque essa minha interceptação telefônica ainda vai acontecer. Imagina se o advogado de defesa fica sabendo que eu vou interceptar o telefone do cliente dele. O que eu faço? Eu retiro em altos apartados, que a gente fala, né? Tiro aqueles apartados e entrego o inquérito policial com todos os procedimentos que já foram feitos. Obviamente que foram procedimentos que vão, né, ali para restar frutífera a minha investigação, tiver outros elementos, eu retiro. E aí eu dou aquilo que eu acho interessante para que ele possa conduzir ali a sua defesa. Veja que eu não estou negando os autos para ele, mas aqueles que ainda serão produzidos, veja, já documentados em procedimento investigatório, aquilo que já ainda será produzido, eu tiro. Eu posso fazer isso? É óbvio que eu posso fazer isso. Como eu falei para vocês, o inquérito policial exige o elemento surpresa. Depois que eu finalizo a minha interceptação, aí sim eu junto tudo, aí sim o advogado de defesa ele tem acesso amplo ao inquérito policial, depois que eu finalizo o meu procedimento. Então, cuidado com essa súmula vinculante, porque o bizu é na palavra já documentados. A sua prova ela vai tirar isso daí, ela vai colocar assim: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas em procedimento investigatório. Errado. Aqueles que já documentados, aqueles que estão ali, aí sim ele pode ter acesso. E eu não posso negar, tá, gente? Isso aí está previsto no Estatuto da OAB,
o direito do advogado ter acesso ao inquérito policial quando tem uma procuração, quando ele está representando o seu cliente. Então, o sigilo, via de regra, ele não alcança, por óbvio, o juiz. Então, o juiz ele tem acesso ao inquérito policial e ao MP, tá? Em regra, ao advogado de defesa. E aí vem a questão, precisa de procuração? Precisa de uma procuração, precisa de uma autorização judicial para que o advogado possa ter acesso ao inquérito policial? O que vocês acham? Precisa de uma procuração, uma autorização judicial? Você como advogado? Vamos lá. Obviamente, você precisa de uma procuração. Por quê? Por que você precisa de uma procuração? Lembra que eu falei que a característica do inquérito policial é o sigilo. É um procedimento administrativo sigiloso. Então não é qualquer pessoa do povo chega lá na delegacia e fala assim, deixa eu ver esse inquérito policial aí. Eu vou fornecer esse inquérito? É óbvio que não. Chega a imprensa, por exemplo. Deixa eu ver como é que está essa investigação desse crime aí. Me dá aí o inquérito policial, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu tirar foto. É óbvio que não, porque é um procedimento administrativo sigiloso. Mas a defesa ela tem acesso aos documentos, aos elementos já documentados. E aí a gente precisa de uma procuração, que é passando todos os poderes, né? Aquele representado passa todos os poderes para que aquele advogado possa representar ele naquele inquérito policial. Aí tudo bem. O advogado precisa de uma autorização do juiz? Não. Então, prestem atenção, não precisa de autorização judicial. Então, basta chegar na delegacia com a procuração. E aí sim a gente fornece todo o inquérito policial. Existe uma única exceção prevista na própria lei quando falar em crime de organização criminosa. A Lei 12.850, no artigo 23, deixa muito claro, muito expresso que o inquérito policial, quando envolver o crime de organização criminosa, para que o advogado possa ter acesso a esse auto de inquérito policial, precisa de autorização judicial. Sem a autorização judicial, a gente não fornece os elementos informativos daquele inquérito policial. Então, olha só o que o artigo 23. Lembre-se, aqui é a exceção. Regra, não precisa de autorização judicial. Exceção. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de provas que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados referentes a diligências em andamento. Então veja aqui, que ele deixou claro que a organização, quando nós estamos falando de um inquérito policial envolvendo organização criminosa, o juiz competente pode decretar sobre aquele inquérito policial o sigilo daquelas informações. E para que o advogado do representado tenha acesso a esse inquérito policial, precisa de autorização judicial. Então, o juiz decretou o sigilo e o advogado ele precisa de uma autorização judicial para que haja a abertura deste inquérito para o defensor. Então, devidamente autorizado. Cuidado com isso daqui, tá? Porque é a exceção da regra. E procuração, todos eles devem ter procuração. A autorização judicial quando envolver crime de organização criminosa e o juiz decretar este sigilo. Combinado? Vamos avançando. Avançando, mais um elemento, inquisitorial. Inquisitorial, como nós já falamos em diversas vezes. Aqui, o nosso inquérito não tem o contraditório e a ampla defesa. Ah, Larissa, não quer dizer que ele nunca vai contraditar, ele não vai exercer a sua ampla defesa?
Não é esse momento processual, não é neste momento que ele vai exercer o contraditório e a ampla defesa via de regra. Vai ser quando, Larissa? No processo penal. Quando houver a judicialização, quando houver a denúncia ou a queixa-crime, é neste momento que vai ser dada a oportunidade dele contraditar, dele exercer a ampla defesa daqueles elementos informativos que foram produzidos durante um inquérito policial. Então, não é no inquérito policial que vai ocorrer isso daí. Existem algumas exceções, por exemplo, a prova não repetível, aquela prova cautelar, que nós vamos trabalhar mais para frente todas elas. Essa é a exceção, mas a regra é que não há esse contraditório e a ampla defesa. Certo? Isso nós já falamos bem amplamente na nossa última aula. Exceção. Aqui é uma exceçãozinha que eu já vi cair em algumas provas. Você que vai fazer aí concurso da Polícia Federal, que nós teremos aí, se Deus quiser, ano que vem, tanto a área administrativa quanto delegado, agente, concurso da Polícia Federal. O inquérito instaurado pela Polícia Federal com fundamento na expulsão de estrangeiro, cabe aqui o contraditório e a ampla defesa. Então, quando eu falo de um inquérito policial que é instaurado pela PF em caso de expulsão de estrangeiro, dá para falar do contraditório e a ampla defesa. A própria lei de imigração, ela aborda isso, ó. No processo de expulsão, serão garantidos o contraditório e a ampla defesa. Então, falou aí, inquérito policial de expulsão de estrangeiro, você pode sim falar em contraditório e a ampla defesa, porque é muito específico, né? É um procedimento muito bem específico. Nunca vi cair na área estadual este tema, mas sim na área federal pode cair, combinado? Outra característica do inquérito policial, ele é um procedimento discricionário. Então, calma lá, prestem atenção com esta característica. Porque os alunos tendem a confundir. O que é um procedimento administrativo discricionário? Quando nós falamos que o inquérito policial ele é discricionário, ou seja, fica a cargo do delegado a melhor condução daquele inquérito policial. Então, o delegado de polícia ele tem a discricionariedade de conduzir aquele inquérito policial da maneira que ele achar melhor. Isso não quer dizer que o delegado de polícia ele não está obrigado a instaurar o inquérito policial. Se há elementos de autoria e materialidade, e nós estamos falando de ação penal pública, ele é obrigado, assim, a instaurar um inquérito policial, o princípio da obrigatoriedade. O que é discricionário é a condução daquele inquérito policial, aquele momento mais oportuno. Isso acontece muito, tá? O delegado, ele fica, como ele preside aquele inquérito policial, ele que vai saber a ordem de oitiva das testemunhas, da vítima, do autor, quando é o momento dele pedir uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, é o delegado que vai conduzindo isso. Existe também a possibilidade dele dispensar a testemunha, às vezes chega lá a mãe do autor e fala, eu quero falar, eu quero ser testemunha, e aí o delegado sabe que aquela mãe não vai falar nada de interessante, vai falar que o meu filho é bom, ele nunca fez nada, né? Isso ele pode dispensar. Ele pode conduzir aquele seu inquérito policial da melhor maneira possível, determinando o rumo da investigação, certo? Então é isso que é discricionário, não quanto à instauração do inquérito policial, e sim quanto à condução daquele inquérito policial. E isso está previsto na nossa lei 12.830, que fala: durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos, dados que interessem a apuração de fatos. É ele que vai procurar isso daqui. E mais, o artigo 14 do CPF fala que o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão, não deverão, poderão requerer qualquer diligência. É aquele caso, né? Pedir
todo mundo pode pedir, que será realizado ou não pelo delegado, a juízo dele. Então, é o delegado que vai deferir ou não uma requisição, né, um pedido ali feito pelo ofendido, pelo seu representante legal ou indiciado, mas é o delegado que vai conduzir. Às vezes chega lá o autor e fala assim, um documento é importante, né? Então fala lá aquela diligência, e às vezes acha que o documento não é tão importante, ou a oitiva daquela testemunha, às vezes o ofendido fala para ouvir uma testemunha, ou o acusado fala para ouvir uma testemunha, mas às vezes é só para dispersar, só para atrapalhar a investigação. Então quem vai definir isso vai ser o delegado de polícia, que tem a competência ali para presidir este inquérito policial. Exceção, né? Como sempre, existe a regra, existe a exceção. Quando a gente fala em exame de corpo de delito, quando deixa vestígios, o delegado de polícia ele não pode dispensar o exame de corpo de delito. É obrigatório. Então vamos pensar aqui que houve uma vítima de estupro, houve uma vítima de tentativa de homicídio, existe ali toda uma cena do crime. O delegado de polícia não pode dispensar o exame de corpo de delito. É obrigatório, correndo o risco até de responder por abuso de autoridade caso ele não cumpra este requisito. E o artigo 158 do Código de Processo Penal é muito claro em relação a isso. Olha só, quando a infração deixar vestígios, quando houver vestígios, será indispensável, ou seja, deve o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então vamos pensar aqui que houve uma cena de crime bem clássica, cheia de sangue na parede, um corpo jogado no chão, o portão aberto da casa. Neste caso, o que o delegado de polícia vai fazer? Lembra lá o artigo 6º do Código de Processo Penal? Ele vai se dirigir até o local, vai preservar aquela cena do crime, ele vai solicitar a perícia, o perito vai até o local, vê ali toda a dinâmica, colhe o DNA, vê o corpo, pega uma faca que estava ali na cena do crime. Isso é o exame de corpo de delito daquele local. E é indispensável, se deixou vestígios, deve realizar o exame de corpo de delito. Após fazer a perícia, aí sim a gente pode desfazer daquele local de crime, certo? Então, cuidado com esta exceção, porque também, gente, o artigo 158, eu também não consigo nem contar quantas vezes ele já caiu em prova. Combinado? Vamos avançando. Beba sua água, vai fazendo as suas anotações, que é muito importante. Indisponível. Outra característica do inquérito policial. O nosso inquérito policial, lembra que eu falei para vocês que ele é indisponível. Significa que o delegado de polícia não pode, prestem atenção, o delegado de polícia ele não pode arquivar o inquérito policial. Ele é indisponível. Por quê? O inquérito policial não é do delegado, é do Estado. Então, o delegado ele não pode fazer o que ele quiser, né? Apesar da característica da discricionariedade, o inquérito não é dele. É para quê? Qual é o objetivo do inquérito policial? Oferecer elementos de autoria e materialidade para o titular da ação penal. Então, a principal característica da indisponibilidade do inquérito policial está prevista no artigo 17. E eu vou falar de novo, porque isso cai em prova. Delegado não arquiva inquérito policial. Delegado não arquiva inquérito policial. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Então, o delegado não pode arquivar os autos do inquérito policial. Uma vez iniciado, dele não pode dispor. Então, vamos entender essa característica aqui da indisponibilidade do inquérito policial. Eu sou delegada de polícia e chegou até a minha delegacia de polícia uma informação na imprensa. Vou colocar aqui uma notícia crimes de imprensa, dizendo que houve um crime
uma tentativa de homicídio, eu fiquei sabendo desta notícia, verifiquei a procedência dessas informações, tinha ali uma materialidade, tinha alguns indícios de autoria, e aí eu instaurei o meu inquérito policial através dessa notícia após o VPI, após a verificação dessa procedência de informação. Instaurei o meu inquérito policial através da portaria. Então, abro este inquérito policial em razão de ter recebido uma notícia no tal dia, tal hora, que fulano de tal teria tentado matar fulano de tal, tarará, tarará, tarará. Diante do exposto, instaura-se inquérito policial. É a partir daí que eu começo a minha investigação policial. Eu vou pegar filmagens, vou ver se tem testemunha, vou chamar a vítima, vou tentar interrogar o autor. É assim que começa a instauração do meu inquérito policial. Ao final, eu verifico que não houve crime, que não houve, de fato, ali foi apenas uma confusão, mas que não houve uma tentativa de homicídio, não houve uma lesão corporal, não houve um dano, não houve nada. Foi apenas uma notícia falsa, vamos colocar assim. Diante disso, eu posso arquivar este inquérito policial, já que houve uma notícia falsa? Eu posso, já que eu instaurei notícia falsa, vou arquivar este inquérito policial. O que eu falei para vocês? Delegado não arquiva inquérito policial. E por que delegado não arquiva inquérito policial? Porque o inquérito policial não é dele. O inquérito policial não é dele, apesar dele ter conduzido, é do Estado. Cabe ao titular da ação. O titular da ação, quando envolver aqui a ação penal pública, o MP, decidir se vai arquivar ou não. Pedir pelo arquivamento ou não. Então, cuidado com isso. Então, se eu instaurei o meu inquérito policial, eu vou com ele até o fim. Nem que até o meu relatório final, eu coloque, investigamos isso, ouvimos a vítima, ouvimos a testemunha, aquela coisa toda, e ao final não foi possível achar uma autoria, não foi possível achar uma materialidade, ou ali houve uma insignificância. Não faço o arquivamento. Eu envio para o titular e ele decide, o filho é dele, ele que vai decidir se ele vai arquivar ou não, se ele vai oferecer a denúncia ou não. Combinado? Se ele vai oferecer a queixa, se ele vai oferecer a queixa-crime à vítima na ação penal privada. Então, cuidado com essa indisponibilidade do inquérito policial que despenca em prova. E o artigo 28 do CPP, ele vem complementando esta informação. Olha só. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o MP comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então, na prática, o que acontece? Isso acontece muito, tá, gente? Por exemplo, houve uma investigação, iniciou uma investigação e durante a investigação constatou ali que não houve crime, não houve materialidade, não há uma autoria. Não deu para finalizar essa investigação. Eu faço o meu relatório e envio para o titular da ação. Terminei o meu inquérito. O titular ele vai decidir se ele vai arquivar ou não. Isso acontece, vai acontecer durante a sua prática ali policial. Combinado? E o delegado ele não pode fazer esse arquivamento. Larissa, mesmo que ao final ele observe ali que há o princípio da insignificância, mesmo, por exemplo, que foi um furto de mercado ali de, sei lá, uma manteiga, que acontece muito, o furto de manteiga. O delegado, ele faz porque houve crime, gente. O delegado, ele só vai observar o fato típico e a ilicitude. Houve uma conduta criminosa, houve um fato típico e ilícito. Ele só vai ver a culpabilidade. Aliás, ele não vê a culpabilidade porque não é o seu papel de ver a culpabilidade. E mesmo o princípio da insignificância para a posição majoritária, que exclui o próprio tipo penal, não cabe ao delegado de polícia observar o princípio da insignificância. Eu estou falando para vocês o que você vai levar para sua prova. É óbvio que você vai encontrar posições, diversos doutrinadores, inclusive é o que eu defendo, é a aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia. Mas não é a regra, não é a posição majoritária. Se você vê, inclusive, tem decisões do STF negando a possibilidade do delegado de polícia aplicar o princípio da insignificância. Ele deve olhar ali, houve fato crime, pronto, acabou, ele instaura o inquérito policial e segue.
Então, o delegado não manda arquivar inquérito policial, é o próprio titular da ação. Pegaram? E esse 28 aqui, o artigo 28, que fala do arquivamento do inquérito policial, sofreu algumas mudanças de entendimento pós-pacote anticrime. Como que acontecia? O artigo 28 ele fala que o titular da ação, ordenado o arquivamento do inquérito policial pelo MP, o MP vai comunicar à vítima, falar assim, olha, vítima, eu, titular da ação, como ação penal pública, eu estou aqui pedindo o arquivamento desse inquérito policial. Porque, de fato, não houve elementos, não há crime, pode ser até no âmbito civil, algo assim, um dano moral, um dano material, mas eu não vejo elementos para uma conduta criminosa. Então, o MP ele vai comunicar à vítima, ele vai comunicar ao investigado, ele vai comunicar ao delegado e ele vai encaminhar esses autos para a instância de revisão ministerial. É isso que está previsto no artigo 28. Quando você abre o seu artigo 28, está exatamente assim. Só que o que aconteceu? Com a decisão do juiz das garantias, após o pacote anticrime, o STF ele analisou esse artigo 28. E o que ele entendeu? Por quê? Quando você lê o artigo 28, em nenhum momento ele fala da participação do juiz. Porque antes do pacote anticrime, o juiz tinha que homologar. Então, o MP pedia e o juiz homologava, ou seja, passava pelo crivo do Poder Judiciário. O Judiciário ficava sabendo dos pedidos de arquivamento. Só que após o pacote anticrime, este artigo 28 ele deu uma pequena modificação. Porque, acompanhando o nosso sistema acusatório, juiz, teoricamente, não tem que ficar sabendo de um procedimento entre a acusação e a investigação. Se o MP ele pede o arquivamento daquela investigação, nada o juiz precisa ficar sabendo. O juiz ele é inerte, ele fica ali na imparcialidade, só quando ele é provocado. Só que, obviamente, quando o STF analisou o juiz das garantias e observou esse artigo 28 e falou assim, opa, pera lá. É óbvio que eles não queriam perder, né? Porque isso aqui dá uma posição maior para o Poder Judiciário. E aí o STF falou assim, olha, o Poder Judiciário ele tem que ficar sabendo do pedido de arquivamento. O Poder Judiciário que deve dar a sua última palavra. Foi mais ou menos o que ele falou aqui nessa decisão do juiz das garantias. Ele falou assim, olha, atribuir interpretação conforme o artigo 28 para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do MP submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e ao delegado, podendo encaminhar os autos ao procurador-geral ou à instância de revisão, quando houver para fins de homologação na forma da lei. Tá vendo que a decisão ela vai além do que a sua lei está dizendo? Além do que o CPP está dizendo? Então, o STF aqui, mais uma vez, ele extrapolou o que a própria lei colocou. Em nenhum momento ele falou aqui no artigo 28 a apreciação, a manifestação do Poder Judiciário, mas veio o STF e deu uma interpretação conforme. Hoje, como acontece? Igual antigamente. Então, o MP pediu o arquivamento, ele submeterá este arquivamento ao Poder Judiciário. E hoje entende o quê? Se o juiz nada falar, significa que ele concorda com o arquivamento. Se ele falar algo, é porque ele não concorda com aquele arquivamento. E Larissa, por que o MP... Desculpa, por que o Poder Judiciário poderia não concordar com o arquivamento daquele inquérito policial solicitado pelo MP? Na própria decisão também do juiz das garantias, ele coloca assim, caso verifique uma patente ilegalidade, uma teratologia do ato de arquivamento, o STF, através do Poder Judiciário, do juiz no caso, poderá solicitar a instância de revisão para que analise esse arquivamento, porque houve ali uma patente ilegalidade desse pedido de arquivamento. Exemplo, há claro indícios de autoria e materialidade e o MP está pedindo o arquivamento. Neste caso, o juiz não homologa, o juiz não concorda com este arquivamento e pode aí encaminhar os autos ao procurador-geral ou para a instância de revisão. Então ficou do jeito que está
estava antes. Aqui o Poder Judiciário, o STF, falou assim, não, a gente tem que ficar sabendo de tudo. É óbvio que eles não iam deixar que o arquivamento do inquérito policial ficasse somente entre o MP, delegado, vítima e o acusado. O Poder Judiciário, ele quis participar disso, como antes. Combinado? Eita, desculpa. Vamos para a próxima. Temporário. O inquérito policial, ele tem que ser temporário. Ele não pode durar ad eterno. Imagine você ser investigado, estar nas costas, a gente fala assim, ter nas costas um inquérito policial por 10, 15 anos. Isso não pode acontecer. Por quê? O simples fato de você estar sendo investigado já te prejudica em várias áreas. Então, se você pede, por exemplo, uma certidão negativa e tem ali um inquérito policial, isso pode te atrapalhar. Então, o inquérito policial, ele necessariamente tem que ter um prazo. Existe um prazo fatal, ou seja, um prazo certo quando o sujeito está preso, e um prazo não fatal, um prazo informal que a gente fala, quando o sujeito não está preso. Então aqui no nosso próprio Código de Processo Penal, o artigo 10, ele fala: o inquérito policial deverá, prestem atenção, deverá terminar no prazo de 10 dias, grifem 10 dias aí no seu CPP. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, preso preventivamente, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Então, houve um pedido de prisão preventiva, o sujeito foi preso hoje conta esses 10 dias, inclui o dia do início e exclui o dia final. Então, quando o sujeito ele está preso, o inquérito policial ele tem que terminar em 10 dias. Se ele estiver solto, em 30 dias. Esse prazo de 10 dias é um prazo fatal. Tem que terminar em 10 dias. É por isso que a gente corre com o inquérito policial quando ele está preso. Esse prazo de 30 dias aqui é um prazo não fatal. Porque às vezes, gente, olha, e é fato, porque é um prazo não fatal, terminar o inquérito policial em 30 dias é muito pouco. Imagine você investigando uma organização criminosa que tem ali 50 pessoas envolvidas nessa organização criminosa, envolvendo tráfico internacional de armas, de drogas. Em 30 dias, gente, você não consegue terminar. Então, é por isso que quando o sujeito não está preso, esse prazo de 30 dias não é um prazo fatal. Entretanto, não pode acontecer de um inquérito policial ficar 10 anos sobre a investigação. Isso aí é crime de constrangimento ilegal. Pode causar um constrangimento ilegal naquele sujeito. Desculpa, não é crime, é um constrangimento ilegal. Então, neste caso aqui, existe um prazo para terminar. Após o pacote anticrime, nós tivemos o acréscimo aqui. O artigo 3º-B, parágrafo 2º do CPP, ele fala assim: se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação do delegado e ouvido o MP, uma única vez, prorrogar a duração do inquérito por até 15 dias. Então, quando ele estiver preso, 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Isso foi um benefício aí após o pacote anticrime. Após o que, se ainda a investigação não for concluída, relaxa a prisão. Coloca o sujeito solto. Então, se o sujeito está preso, eu tenho um prazo para finalizar o meu inquérito policial. 10 dias mais 15 dias mediante representação do delegado. Então, se o delegado está vendo ali que no 9º dia ele não vai terminar aquela investigação, ele já pede uma representação para o juiz ouvido o MP para ampliar aquele prazo por mais 15 dias. E o juiz pode deferir por até 15 dias. Então, o juiz, por exemplo, pode deferir mais 5 dias, mais 10 dias, mais 13 dias, certo?
e quando ele estiver solto, tenho aí 30 dias, mas esse prazo de 30 dias não é fatal. E por que eu falei constrangimento ilegal? Porque teve uma situação em que o sujeito, de fato, ele estava sendo investigado há 10 anos. Ele estava passando por uma investigação. E aquele inquérito nunca terminava, ele entrou ali contra essa atuação do Estado e aí caracterizou um constrangimento ilegal. Então, no inquérito policial, procedimento administrativo temporário. Formas de instauração do inquérito policial, nós vamos começar formas de instauração, existem várias formas de você instaurar um inquérito policial. Nós vamos falar na nossa segunda aula sobre as formas de instauração, porque eu não quero correr com isso. Então nós falamos agora todas as características do inquérito policial e todas essas características despencam em prova. E na nossa próxima aula, então você que quer acompanhar a nossa segunda aula e todas as aulas que nós estamos fazendo aqui no nosso canal, basta você se inscrever aqui no sininho, compartilhar, curte a nossa página, compartilhe com seus amigos e acompanhe todas as nossas aulas, não só de processo penal, como todas as outras matérias que irão cair no seu concurso. Então, para a parte 2, aliás, terceira aula de processo penal, será na próxima semana. Beijo, pessoal, e até a próxima. Para você ter acesso ao material, basta você acessar aqui embaixo.